Imagina um filtro aí para sua lente que, além de deixar suas imagens mais cinematográficas e artísticas, ele também cumpre a função de CND, né? Que ele suaviza aquela luz dura do sol, deixando a sua imagem mais equilibrada. Esse filtro existe e você tá no review dele. Aqui a NF me mandou esse filtro aqui para fazer um review e eu sinceramente pirei muito na qualidade que ele entrega. Bora começar esse review. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Lucas, eu sou um filmmaker há mais de 10 anos, eu gosto de compartilhar aqui toda a minha experiência de filmmaking e fotografia aqui no canal. Bom, o filtro já está sendo usado aí, a imagem que você está vendo é dele, eu fiz questão de deixar aí justamente para vocês verem justamente o que ele faz com essas luzes que estão aqui do meu lado, né? Uma das principais funções do Black Diffusion é dar esse efeito fumaça aqui nas luzes, né? Eu vou explicar essas duas funções dele, do filtro, e depois eu vou falar como você pode usar ele, em quais situações usar e não usar esse filtro, porque ele é artístico, então tem que tomar cuidado. Vamos começar primeiro por essa aí que é a Black Diffusion. Os pretos, eles não são tão pretos quando você tá usando o filtro, e principalmente ele dá esse efeito que é meio fumaça, assim, né? Então parece que tem uma névoa nas luzes, é bem artístico e bem bonito, eu particularmente acho isso muito bonito. E tem um plus também que ele dá uma suavizada nas texturas da pele. Isso é muito legal, né? Quando, dependendo do cliente que você vai trabalhar, é muito interessante usar isso, né? Nitidez e as texturas daquela nitidez às vezes não é tão bom dependendo do que você tá fazendo, né? Já a função do ND, que também tem aí nesse filtro, ele deixa a sua imagem mais equilibrada. Então aqueles realces, aquela luz muito dura, você consegue deixar ela mais flat, né? Mais como se fosse os pretos e os brancos, eles ficam mais equilibrados, né, na sua imagem. Isso é muito interessante, porque você consegue fazer isso na fotometria. Você pode fotometrar lá e fazer. Mas quando você está usando o filtro, é bem diferente, porque ele fica mais flat. Quando você vai corrigir essa imagem, é uma imagem ali mais equilibrada entre os pretos e brancos. É muito, muito, muito bonito e muito interessante. Principalmente a gente que faz filmagem, que a gente não tem tanto... não tem um arquivo em RAW, como a fotografia, que a gente tem que mexer bastante ali nos levels, né, nos realces e nas sombras e tudo mais. Então é bem interessante usar um filtro. Eu particularmente uso sempre que dá, uso bastante e gosto de usar. E justamente por cumprir essas duas funções, que é um filtro muito interessante de ter aí no seu kit, na sua mochila, né? Que além de ser artístico, ele te facilita ali o workflow de você estar ali na fotometria, né? Do ND. Vamos falar de construção do filtro, porque que ele também vale a pena pela construção, tá? Ele é de metal, o que torna ele mais resistente, né? Também tem algumas especificações aqui na caixinha, né? Que ele é à prova d'água, que ele tem várias camadas aqui nesse vidro, que é um vidro, alguma tecnologia japonesa diferente, especial, que eu não tenho conhecimento para isso, mas é muito interessante. Mostra mais autoridade no produto. Particularmente, o que eu achei mais interessante desse filtro, que é uma sacada muito bacana, é esse realce que tem aí laranja. Geralmente, quando a gente vai mexer eu já tive outros filtros, né? Então, quando você vai mexer no filtro, já aconteceu de, sem querer, você colocar a mão na lente, né? A mão ali no filtro. Porque você, enfim, tá na correria e você vai fotometrar e você, coloca a mão. Esse realce laranja que tem, ele, por ter esse movimento suave, você pode, cara, colocar a mão na lente e vir só com o dedo mexendo. Eu achei isso muito interessante. Facilita muito também o workflow quando a gente tá trabalhando ali na correria, né? E um outro ponto interessante sobre a construção do filtro é que ele não faz um X, né? Geralmente alguns filtros, eu inclusive vou colocar uma imagem aí de lustra pra vocês verem, eu tenho um outro filtro que é o filtro que eu usava antes desse, ele faz um X, né? E é bem complicado, cara, bem complicado, porque às vezes, como eu falei, às vezes você tá numa imagem muito estourada, tá o sol do meio-dia, você já, fotometrou, fez o possível pra não estourar, e mesmo assim tá estourando, e você tem que mexer no filtro, e ele dá esse X, e você tem que tirar esse X depois na pós, né, aqui na edição. E em qual tipo de situação é bem interessante você usar esse filtro? Principalmente em videoclipes e fashion films, que são dois trabalhos bem artísticos, né? Dependendo da proposta do videoclipe, é interessante não usar, mas no geral é bem bacana, né? Porque justamente por fazer isso aqui com as luzes, dá um look bem legal pro seu clipe, né? Pro clipe que você vai fazer. Então, eu acho bem interessante nessas duas situações, né? Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar aqui pra você me seguir. Se alguém tinha algumas dúvidas sobre o filtro, aqui eu já respondi todas que o pessoal tinha mandado, se ele é variável ou não, enfim, já respondi tudo. Agora faltou uma que eu não respondi, que eu vou aproveitar para falar agora, que é onde não usar, né? Quais situações e quais tipos de trabalho eu não devo usar esse filtro. E,
cara, é principalmente em trabalhos institucionais, né? Empresas, de repente você vai fazer um trabalho para uma multinacional, alguma coisa assim, ou enfim, um institucional grande de uma empresa mais formal, e aí você não vai colocar, né, esse filtro com fumaça ali na entrevista do CEO da empresa. Não faz sentido, né? A gente não é legal, não combina com o briefing que é mais formal de uma empresa que seja formal. De repente vai fazer um institucional que é super diferente, que tem uma linguagem muito de comercial, de propaganda, enfim, pode ser que aconteça, aí é legal usar. Mas é sempre bom alinhar com o seu cliente, mostrar para ele o look, falar que é diferente, se isso combina com a proposta do trabalho. E particularmente, como eu faço casamento, também não acho interessante gravar um casamento inteiro com esse filtro, né? Na entrada, em momentos importantes, principalmente, né? Entrada na noiva, entrada no noivo, entrada de padrinhos, ou enfim, se o casal fizer um first look, não é interessante usar, né? Porque quando você coloca o filtro, é aquela imagem que você vai ter, né? Não é como se eu colocasse um efeito na pós, na edição, né? Se eu colocar um filtro, é aquela imagem que eu vou ter. Então eu não consigo corrigir ela, né? Então é muito interessante que as imagens mais importantes eu faça sem o filtro de forma normal ali. O link para compra do produto tá aqui embaixo. Aqui a NF me disponibilizou um cupom de desconto também que eu vou deixar aqui para vocês, que vai valer nesse mês de junho, né? Posso ver com eles se podem prolongar aí esse cupom de desconto para vocês terem sempre desconto aí para comprar esse filtro, que vale muito a pena. Eu honestamente aconselho você ter esse filtro sempre ali na mochila, porque quando você precisa fazer alguma coisa mais diferente, mais artística, você tem ele ali. E cara, ele cumprir a função de 2 em 1 é realmente incrível. E é isso, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curte ele, compartilha com alguém. Valeu, filmmakers, aqui tá meu Instagram, me segue lá pra mais dicas que eu dou por lá nos stories também. E tamo junto, até a próxima.